Se você é fã de animes como Naruto, já ouviu falar de jogos como Sekiro ou cresceu assistindo os ninjas do Tartarugas Ninja, pode até achar que já conhece tudo sobre os lendários guerreiros das sombras do Japão. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira história dos shinobi, os famosos ninjas japoneses, é muito mais sombria, complexa e surpreendente do que qualquer ficção? Eles não soltavam bolas de fogo nem invocavam sapos gigantes, mas tinham habilidades reais de espionagem, sabotagem, disfarce e até assassinato silencioso. E o mais impressionante, eles realmente existiram e mudaram o rumo de guerras inteiras sem que quase ninguém soubesse que estavam lá. Hoje, a gente vai separar o mito da realidade e mergulhar de cabeça na história dos verdadeiros ninjas. Esqueça a fantasia por alguns minutos e prepare-se para conhecer a arte da invisibilidade como ela realmente foi. Enquanto os samurais caminhavam à luz da honra e do código Bushido, os shinobi surgiram do lado oposto, das sombras, do anonimato, da necessidade. Acredita-se que as raízes do shinobi remontam ao século XII, durante os conflitos entre clãs no Japão feudal. Eles não eram nobres, não vinham de grandes famílias. Eram camponeses, monges, artistas marciais, pessoas comuns que se especializaram na arte da infiltração e da sobrevivência. Mas foi no conturbado Sengoku Jidai, a era dos estados em guerra, que os shinobi realmente se tornaram indispensáveis. Enquanto os daimyos travavam batalhas abertas com exércitos de samurais nos bastidores, contratavam shinobi para missões sujas, espionagem, assassinato, sabotagem, infiltração. Esqueça a ideia de que os ninjas viviam pulando de telhado em telhado o tempo todo. O trabalho real de um shinobi era informação. Eles eram, antes de tudo, espiões. Se infiltravam disfarçados em castelos inimigos, ganhavam a confiança de servos, soldados e até conselheiros. E então, coletavam segredos, espalhavam desinformação ou preparavam o terreno para um ataque surpresa. Além da espionagem, os shinobi também realizavam sabotagens, incendiavam estoques de alimentos, minavam muralhas, envenenavam poços e, quando necessário, realizavam assassinatos silenciosos, cirúrgicos, sem deixar rastros. Era um trabalho perigoso, ingrato e quase sempre negado por quem o contratava. Afinal, enquanto os samurais morriam com glória, os shinobi morriam no anonimato. E talvez por isso seus feitos sejam tão envoltos em mistério. O conjunto de técnicas usadas pelos shinobi era conhecido como ninjutsu, a arte da furtividade. Mas o ninjutsu não era só luta, era um verdadeiro arsenal de estratégias e táticas. Eles estudavam psicologia, alquimia, disfarce, meteorologia, estratégia militar e, claro, diversas artes marciais. Sabiam criar explosivos, misturas de fumaça para fuga, armadilhas engenhosas e até sapatos adaptados para caminhar silenciosamente ou sobre lama. Suas armas eram discretas, pequenas lâminas ocultas, dardos envenenados, o famoso shuriken, a estrela ninja, e a kusarigama, uma corrente com foice mortal. Mas a maior arma de um shinobi era sua mente. Ele precisava ser frio, calculista e paciente, capaz de esperar dias escondido em silêncio ou desaparecer em segundos após cumprir seu objetivo. Apesar de existirem shinobi em várias regiões, dois clãs se tornaram os mais famosos, Iga e Koga. Localizados nas montanhas do Japão Central, esses dois clãs desenvolveram técnicas sofisticadas e passaram seus conhecimentos de geração em geração. As montanhas isoladas eram o cenário perfeito para treinar longe dos olhos do poder central. Durante o Sengoku Jidai, muitos daimyos contratavam ninjas de Iga e Koga para realizar missões secretas. Mas quando o shogunato Tokugawa assumiu o poder, tudo mudou.
O Shogun Oda Nobunaga temia o poder dos ninjas de Iga. Em 1581, ele lançou uma campanha militar brutal para exterminar os clãs da região, conhecida como a Campanha de Iga. Milhares de shinobi foram mortos, vilas destruídas, técnicas perdidas, mas nem todos foram eliminados. Alguns fugiram, se esconderam ou foram absorvidos pelo novo governo. Ironicamente, mais tarde, os próprios shoguns da era Tokugawa empregariam ninjas para sua polícia secreta e proteção pessoal. A diferença: agora tudo era feito ainda mais discretamente. O shinobi havia deixado de ser um guerreiro das sombras e se tornado uma sombra invisível no poder. Apesar de muitas vezes retratados como rivais, samurais e shinobi coexistiram por séculos. Na verdade, muitos samurais usavam shinobi como ferramentas de guerra. Mas existia, sim, um abismo cultural entre eles. Enquanto o samurai seguia o bushido, prezando a honra e a luta justa, o shinobi fazia o que fosse necessário para vencer, mesmo que fosse sujo, mesmo que fosse invisível. E por isso, os shinobi eram muitas vezes desprezados pelos samurais. Mas a verdade é simples: sem os ninjas, muitos castelos jamais teriam caído. Muitas guerras jamais teriam sido vencidas. Com o fim das guerras e a chegada da paz no período Edo, os shinobi se tornaram cada vez mais raros. Mas suas histórias começaram a se transformar em lendas. O teatro kabuki, depois os livros e mais tarde o cinema e os animes, transformaram os ninjas em super-humanos, cheios de poderes e feitos inacreditáveis. Mas por trás de toda a fantasia, existiram homens e mulheres reais que arriscaram tudo nas sombras para mudar o destino de um país. O legado dos shinobi vive, não só nos filmes e séries, mas também na forma como entendemos a guerra silenciosa. Eles nos ensinam que nem sempre a força bruta vence. Às vezes, o verdadeiro poder está onde ninguém vê. E aí, você imaginava que os ninjas fossem assim? Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando essa série sobre guerreiros lendários. Na próxima parte, vamos explorar outro grupo que marcou a história com coragem e mistério. E não sai agora. Já tem um vídeo aqui na tela te esperando. Clica aí e continua essa viagem comigo pelos cantos mais incríveis da história. Até a próxima. E cuidado com as sombras.